Te acalma, Frederico, eu penso. Respiro, me acalmo um pouco, desacelero e mesmo assim eu sinto raiva. Oi, gente, aqui é a Gisele. A resenha de hoje é do livro Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. Esse livro ele é nacional, foi publicado em 2019 pela Companhia das Letras no selo Alfaguara. Eu descobri esse livro porque ele estava disponível, o e-book, né, de forma gratuita no site do NetGalley. E eu achei, inclusive, que fosse um lançamento. Pesquisando um pouquinho, eu entendi que a editora voltou a divulgar com muita força o livro, porque ele foi finalista, na verdade ele foi semifinalista do Booker Prize de 2022, que é um prêmio internacional. Ele acabou não sendo selecionado para os finalistas, mas ele ficou ali entre os semifinalistas, o que é muito. Esse é um livro que ele foi traduzido para o inglês, por isso que ele conseguiu participar, inclusive, dessa premiação. Eu achei bacana ter um livro nosso que despertou o interesse do público de outros países também. Antes de falar sobre o livro, eu queria perguntar se vocês sabem o que é colorismo. Eu já tinha ouvido falar sobre o termo, fui pesquisar um pouquinho e descobri que ele foi usado pela primeira vez em 1982 pela autora Alice Walker, que é a mesma de A Cor Púrpura. Ela utilizou esse termo, que ficou muito conhecido, né, como um tipo de discriminação, em que pessoas que têm a pele mais escura, elas sofrem mais racismo do que pessoas que têm a pele mais clara. Ou seja, dentro ali das pessoas, né, entre as pessoas que se consideram negros, há pessoas de pele retinta e há pessoas que são negro mais claro. E na sociedade, essas pessoas elas acabam sofrendo opressões em níveis diferentes. E por que eu tô falando sobre isso, né? O nosso personagem aqui principal, o Frederico, muitos dos questionamentos dele são baseados no colorismo. Ele é um homem que, com 49 anos, ele é convocado para participar de uma comissão lá em Brasília, em que eles vão tentar meio que padronizar a entrada de alunos nas universidades através das cotas raciais. Eles querem deixar o processo mais claro e que essas pessoas elas consigam meio que criar, é basicamente uma régua, sabe assim? E ele é chamado, entre outras pessoas, para apontar mesmo as falhas de execução desse projeto, que ele acha absurdo, né? Não tem como você definir se uma pessoa é mais negra, se é menos negra, ou quando que essa pessoa vai ter condições de acessar as cotas. Mas ao mesmo tempo ele considera importante que quem não é negro, quem não sofre racismo, quem não precisa dessa cota, acabe não fraudando, sabe, o sistema de cotas. Então ele aceita aí. Chegando lá, ele encontra outras pessoas de contextos diferentes e que também foram chamados, né, para participar dessa comissão. E é a partir disso que ele começa a relembrar a sua juventude em Porto Alegre. Atualmente ele trabalha lá em Brasília e a gente volta em vários flashes de memórias. Os capítulos eles não são definidos, não tem número. É um livro super curto de 160 páginas, mas que me tomou algumas semanas de leitura, porque eu achei denso, achei a forma como o autor escreve, ao mesmo tempo ela é um pouco confusa, mas ela também é agradável. Então o Frederico ele coloca toda a raiva dele, que está nos pensamentos dele, ele joga na gente, porque a gente acompanha toda a narrativa através dos pensamentos do Frederico. E por que o Frederico tem tanta raiva? Por que ele foi convidado, né, para fazer parte dessa comissão? Ele vem de uma família negra, o irmão dele, que tem diferença de um ano, é um ano mais jovem, se eu não me engano, ele tem a pele mais escura. Então o Frederico, ele é um homem amarelo, de cabelo lambido, enquanto que o irmão, ele é um negro incontestável, digamos assim. Qualquer pessoa que olhe para ele vai dizer que ele é negro e o Frederico não. Então ele fica meio que perdido porque a família sempre fez questão de colocá-los como uma família de negros. O pai dele é militar, ele tem um cargo alto ali, e ele sempre enfrentou o racismo. E o irmão do Frederico, que é o Lourenço, ele sempre tentou enfrentar de forma mais leve, não fingindo que não via a forma como as pessoas olhavam para ele, a forma como ele era tratado, mas não dando tanta importância, não dando poder a essas pessoas. Enquanto que o Frederico, ele se revoltou. E ele usou de toda essa raiva e de toda essa vontade de mudar, porque ele via a forma como as pessoas olhavam para o irmão dele, mas não olhava para ele,
né, de forma igual, e ele acabou virando um ativista muito importante nas lutas raciais. Ou seja, aqui nós temos dois irmãos que foram criados pelos mesmos pais, frequentaram a mesma escola, moraram no mesmo lugar, mas tiveram juventudes, infâncias totalmente diferentes, porque um tem a pele mais escura do que o outro. O Frederico, ele se identifica como negro, mas ele fala até, tem uma parte que ele fala com a mãe dele, que ele gostaria de saber o que é ser negro, não simplesmente porque os pais ficam afirmando que eles são negros, sabe? Os pais têm muito de afirmar isso, mas ele diz que ele não vive essa negritude, não tem cultura dentro de casa, não tem nada. Eles moram num bairro branco, de pessoas brancas, de classe média. Então, além do fato dos pais sempre dizer, né, que eles são negros, ele não sabe o que é ser negro, e é por isso que ele entrou tão de cabeça nessa luta e se envolveu assim de forma muito pessoal também. Daí aqui, como eu falei, a escrita, né, do Paulo Scott, ela é diferente, ela demorou um pouco para me pegar. Não foi assim já de cara que eu gostei da narrativa, achei a forma como os diálogos são inseridos um pouquinho cansativo, mas quando eu dei por mim, eu já estava completamente envolvida, eu queria saber o que ia acontecer com o Frederico, onde era que estava a Bárbara, cadê Roberta, por que Roberta fez o que fez. Então a gente vai acompanhar ele, as mulheres com quem ele já se envolveu e com quem ele está se envolvendo, acompanhar o irmão e a sobrinha dele também, em momentos no presente e momentos no passado. Então tem um acontecimento aqui nesse livro que faz com que o Frederico precise voltar para Porto Alegre ainda durante esses dias ali que ele está participando da comissão. E lá a gente vai acompanhar a relação atual dele com os pais, com o irmão e com a sobrinha, e vai intercalando também com esses flashes do passado, com algumas coisas que aconteceram e que até hoje traz consequências, né, para a família de forma geral. Eu gostei muito dos pontos em que o autor aborda a regionalidade ali, sabe, de Porto Alegre, como ele trouxe os locais em que ele frequentava quando era jovem, né, então lá na década de 80, como que eram os bares, o que eles comiam, como era a juventude dessa época. Ele trouxe também muitas formas de expressão, né, que eu não conheço, algumas eu tentei pegar ali pelo contexto, né, porque sou aqui do Ceará, então eu sei como é que vocês se sentem agora assistindo algumas produções daqui, né, que inclusive tem legenda, como Cine Hollywood, por exemplo, que foi legendado para que o restante do Brasil conseguisse entender. Então tem sim esses termos assim que são bem mesmo de Porto Alegre, que eu achei muito bacana o autor ter inserido. Quando eu fui pesquisar um pouquinho sobre o autor, eu percebi que esse livro também ele tem traços autobiográficos, porque ele mesmo é um homem que, você olhando uma foto, provavelmente você não vai dizer que ele é uma pessoa negra, mas ele é de uma família negra e o irmão dele é negro. Então eu acredito que ele trouxe muito também das vivências dele, da experiência, tendo essa posição, né, em que você se identifica como negro, mas as pessoas ali ao redor vão dizer que você não é negro o suficiente. E a única coisa que eu posso dizer, se você já tiver tentado iniciar essa leitura, se você nunca tiver ouvido falar, procure conhecer a obra. O livro ele tá com um preço muito bom na Amazon, ele tem e-book também, e eu quero inclusive adquirir a edição física porque eu gostei muito, é um tipo de literatura nacional que me atrai, porque ele traz o cotidiano, sabe? Ele traz as vivências. Realmente tem aqui um capítulo que fala sobre o alistamento militar do Frederico, que eu fiquei tão assombrada e ao mesmo tempo eu sei que era assim que acontecia, eu espero que não seja mais. Então são realmente coisas assim que pessoas que têm já mais de seus 30, 40 anos também vão se identificar demais, porque viveram essa mesma juventude aqui. Então eu recomendo muito para quem curte drama familiar e para quem está a fim de conhecer um autor que escreve de forma muito particular, sabe? É muito diferente realmente a escrita dele e eu gostei muito. Tá? Espero com esse vídeo ter despertado um pouquinho a curiosidade de vocês. E caso tenham oportunidade, recomendo muito que façam a leitura do livro. Vou deixar aqui um outro vídeo, caso tu queira continuar me assistindo. Te agradeço muito pela companhia até aqui e eu espero te ver aí nos próximos vídeos.